Olá, aqui é o Paulo falando, Paulo Visotsky, para mais um áudio aí de reflexões. Eu queria nesse áudio pensar com você sobre a vontade de Deus. Como entender ou como discernir, como conhecer a vontade de Deus. Esse é um tema assim um tanto quanto ambíguo, porque por um lado parece que é fácil entender a vontade de Deus, né? Mas tem horas que não é tão simples assim. E há ainda um ponto um pouco nebuloso dentro dessa reflexão, onde as opiniões divergem bastante. Então, eu queria nesse primeiro áudio pensar com você sobre o que é a vontade de Deus. Bom, a vontade de Deus está descrita na palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia é revelação para nós acerca da vontade de Deus. E a vontade de Deus é superior a tudo. Nada pode deter a vontade de Deus. Mas lembra aqueles pontos nebulosos que eu falei? Ou seja, existem algumas coisas que Deus quis que ficassem encobertas, as quais nós não saberemos de pronto qual é a vontade dele para aquelas questões, saberemos depois. Então a vontade de Deus, basicamente, primeiramente, é discernida na palavra de Deus. Ou seja, você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Se você quer saber mais de Deus, é preciso que você leia a revelação que Ele deixou para nós, que é a sua palavra, certo? Esse é um princípio básico na nossa reflexão, no nosso pensamento. Conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus. Nós não sabemos tudo acerca de Deus e por isso não sabemos tudo acerca da sua vontade, ou seja, o que Ele vai fazer, como que vai acontecer, qual será a sua vontade na minha vida, o meu amanhã. Isso tudo está ainda aqui envolto em mistério. Eu não sei tudo acerca disso. E é interessante, né, nós pensarmos também na vontade de Deus. Uma outra maneira de entendermos isso é acerca das coisas imutáveis. Algumas coisas são imutáveis e, para mim, essas coisas refletem de uma maneira cabal que é a vontade de Deus. Por exemplo, por que o dia tem 24 horas? Porque é a vontade de Deus. Eu não tenho como mudar isso. Por que cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos? Porque é a vontade de Deus. Eu não tenho como mudar isso. Porque eu tenho o rosto que eu tenho. Porque eu tenho o formato de crânio, de cabeça, o tamanho de orelhas e nariz e até a minha voz, a minha altura, a cor da minha pele, a família onde eu nasci, o status social que eu tenho, o nível social que eu tenho. Como que eu posso imaginar por que eu sou assim? Porque essa é a vontade de Deus. Mas veja, eu falei sobre estatura, eu falei sobre o nosso corpo, e dentro dessas questões, dessas áreas, né, algumas coisas podem ser mudadas. Há uma fácil percepção disso, né? Por exemplo, Deus quer que eu cuide bem do meu corpo. Isso vai refletir no meu perfil físico. Então, eu tenho que cuidar bem do meu corpo, né? Eu falei acerca da minha percepção de mim mesmo. Então, o que eu tenho dentro da minha mente? O que eu tenho dentro da minha alma? O que faz com que eu tenha essa mentalidade que eu tenho? Isso tudo tem a ver com a vontade de Deus, a minha formação, mas tem muita coisa aí que eu posso mudar. Mas voltando acerca das questões que eu não posso mudar, né? Por exemplo, eu não posso mudar o lugar onde eu nasci. Foi da vontade de Deus que eu nascesse em Santo André. Eu não posso mudar o fato do meu pai ter falecido quando eu tinha 1 ano de idade. E foi uma morte súbita. Então eu posso dizer com toda convicção que isso foi da vontade de Deus. Lembra que eu falei que para entender a vontade de Deus tem que ler a Bíblia? Na Bíblia nós vamos aprender acerca da vontade ativa e da vontade permitida de Deus. Muitos usam a expressão permissiva. Eu não gosto da expressão permissiva porque ela leva aqueles que não têm entendimento a fazer uma conexão com permissividade, né? Então eu evito falar a vontade permissiva, eu
falo a vontade permitida de Deus. Ou seja, há coisas que Deus age de uma forma direta, não tem como mudar. Quando Deus quer, ponto final, nada vai mudar aquilo. Mas há coisas que Deus permite que aconteçam. E dentro dessas coisas que Deus permite, nós vamos depois falar um pouco mais adiante, né? Sobre essas questões. Então entenda bem, a vontade de Deus é entendida de uma forma óbvia em sua palavra, e nós podemos entender isso através de fatos da natureza que são imutáveis, ok? E outras coisas que nós não podemos mudar. Agora, as coisas que podem ser mudadas, dentre essas coisas nós vamos falar no próximo áudio, e num terceiro áudio ainda nós vamos falar das coisas que, como eu já mencionei, permanece um certo mistério e muitas interrogações, e que nós não saberemos de pronto dizer qual é a vontade de Deus para aquelas questões, mas um dia saberemos. Finalizo aqui com um texto bíblico onde Pedro pergunta para Jesus acerca de algumas coisas que estavam acontecendo, e certamente ali Jesus, falando acerca da vontade de Deus, ele disse: Pedro, o que vês agora não entendes, mas entendê-lo-ás depois. Ou seja, muitas coisas na nossa vida nós não compreendemos de pronto, mas um dia, se for da vontade de Deus, nós poderemos compreender. Até mais, um grande abraço, até o próximo vídeo. Até o próximo áudio. Olha eu aí já falando de vídeo, hein? Vai sair um canal de vídeo, com a graça de Deus. Um abraço a todos que puderem ouvir esse áudio. E se você ouvir esse áudio e quiser me dar assim uma força, né? Então põe um comentário. Eu vou publicar ele no Facebook e você pode lá mesmo fazer um comentário, ou em outra plataforma onde você ouvir, e cita lá para mim saber que você ouviu, que você achou. Assim você me incentiva a continuar fazendo esse trabalho. Um grande abraço, tudo de bom, até mais.